Olá, gente, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez eu convido você para receber o ensino verdadeiro que vai iluminar a sua mente, que vai lhe levar a esclarecimento, que vai lhe tornar, lhe fazer bem-aventurado. Vamos falar agora sobre o princípio para a salvação, não é? Qual é o princípio para a salvação do homem pecador perdido? Qual o princípio por onde o homem encontra esta salvação? Eu quero falar um pouco sobre isso e mostrar de uma forma simples, curta e objetiva. Existe tanta dificuldade que o homem é convidado, tanto sacrifício, tanta coisa para o homem alcançar a salvação. As pessoas têm sido ensinadas de uma forma escravizatória, onde elas são escravizadas dentro de situações, dentro de obrigações, dentro de sistemas, como se fosse um meio para alcançar a salvação. E é isso que eu quero levar para você nesse momento. Esse é o meu trabalho, evangelizar, evangelista Wellington Ramos. Esse é o meu trabalho, levar o evangelho, anunciar, pregar, informar, divulgar, anunciar, ensinar o evangelho ao povo. Esse evangelho que tem sido privado de muitos, que tem sido desviado dele, privados dele, por meio de situações que recebem, que lhe desvia do evangelho, tira o entendimento do evangelho. E vamos agora aqui, segundo o evangelho, por onde a gente tem a revelação da salvação, segundo o evangelho de Cristo, por onde nós somos instruídos, orientados, conhecedores dessa salvação, vamos aqui agora nesse momento aprender dentro daquilo que o evangelho nos ensina, o princípio para a salvação. Vou começar aqui mostrando, pela revelação de Cristo, a verdade do evangelho. Quero mostrar a você o princípio para a salvação do homem perdido, para que ele saia da condenação, da situação de juízo que ele está sentenciado e indo a juízo, correndo o risco de morrer e seguir para esse juízo. Isso já é verdade absoluta. Ninguém pode mudar isso. O homem já está julgado e condenado. Agora existe uma salvação para esse homem, porque a salvação é importante as pessoas entender o que é salvação. Por que é que eu preciso de Jesus para ser salvo? Salvo de quê? Tudo é questionamento, tudo é interrogação que precisa o povo ser esclarecido. Mas você só pode ser esclarecido pela verdade do evangelho. Eis a importância de Cristo para a sua salvação. Salvação de quê? Por quê? E para quê? Mas vamos falar do princípio da salvação para o homem pecador. Todos, sem exceção. E o princípio da salvação está revelado logo no princípio da revelação de Cristo, mostrando ao homem essa verdade. O próprio Jesus, ele traz essa revelação. Ele mostra para o homem o princípio da salvação para o homem perdido encontrar. A gente vai abrir a nossa Bíblia, abra a sua Bíblia, leia, conheça a verdade de Deus, a revelação escrita de Deus, que você precisa conhecer, está aqui neste livro chamado Bíblia. Fora dela, tudo é mentira. Verdade absoluta é tudo que está aqui. Cuidado, creia nisso, seja prudente, para que seja bem-aventurado, vivendo, praticando, sendo instruído, orientado, ensinado pela palavra de Deus. Essa palavra revelada, que é Jesus, que é a verdade, que trouxe para o homem o esclarecimento diante de uma mentira, das trevas que o homem estava, a humanidade estava. Jesus vem dizendo: eu sou a luz, e como luz
ele vem trazendo aquilo que o homem precisa conhecer para a sua salvação, para a sua reconciliação com Deus, para a sua vida espiritual, saindo de uma condenação eterna. Jesus é quem traz essa verdade. E vamos agora conhecer qual é o princípio da salvação para o homem pecador. João 3,16. O próprio Jesus Cristo, ele vem trazendo esta grande e maravilhosa revelação para a humanidade conhecer essa verdade. Aonde Jesus vai dizer que isso foi realizado pelo grande amor de Deus o Pai. João 3,16 é muito conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pare para examinar o que o texto está nos ensinando. Pare para entender os detalhes do texto. Dentro desse contexto de João 3, Jesus está conversando com um teólogo, com um bacharel, um doutor, um pastor, um ensinador das Escrituras em Jerusalém, que era mestre, um homem chamado Nicodemos. Mas todo o conhecimento de Nicodemos não levava ele a alcançar a salvação, porque a salvação ela foi revelada por meio de Jesus Cristo. Até então, antes de Jesus, esta revelação estava sendo prometida para os judeus, que também seria para todo mundo. Mas ela vem sendo revelada e vem trazendo a clareza dela, o conhecimento dela por Jesus. E é o que Jesus vai dizer a Nicodemos. Nicodemos, ele era um homem mestrado, conhecedor das Escrituras, era um teólogo, ensinador das Escrituras no meio do povo judeu. Mas Jesus vai dizer a Nicodemos o que ele não conhecia. Jesus vai trazer agora o Evangelho, as boas novas, que dá ao homem o conhecimento da salvação. Você está entendendo isso? Nicodemos, ele é advertido por Jesus que era necessário nascer de novo, para que ele pudesse se tornar, fazendo parte do reino de Deus, para que ele pudesse ser inserido no reino de Deus, que representa a vida de paz com Deus, onde Deus estará reinando. E Jesus agora vai explicando a Nicodemos algo que Nicodemos tinha o conhecimento literal. Ele não tinha o conhecimento da revelação espiritual, da verdade de Deus, para a gente entender aqui dentro, do entendimento, pela alma, não pelo intelecto. Jesus agora vai mostrar a Nicodemos o que foi que Deus operou. Vai agora dar uma revelação do amor de Deus para o homem. Quando Jesus diz a Nicodemos, esse contexto de João 3,16, está no capítulo 3, onde o contexto ali é um diálogo de Jesus com Nicodemos. Jesus está pregando o Evangelho a Nicodemos, a um mestre da lei, a um doutor, um conhecedor da lei, das Escrituras, para agora Nicodemos conhecer agora a graça de Deus revelada. Nicodemos tinha agora que conhecer a graça, porque a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade o homem conhece através de Jesus. E este princípio da salvação que Jesus vai revelar a Nicodemos, que o princípio da salvação é o homem crer nele, em Jesus, para não sofrer a ira de Deus, a condenação. Observe o que Jesus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Jesus agora expressa o amor de Deus pela humanidade de uma forma que não tem como definir. Aí ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Jesus agora mostra qual foi o ato de amor de Deus, qual foi a manifestação e a ação do amor de Deus, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem era esse Filho? Jesus estava falando de quem? Dele mesmo. Jesus estava falando dele, ele é o princípio da salvação. Jesus é o princípio da salvação para o homem. Não é uma vida religiosa, não é guardar a ordenança de homem, não é cumprir formalidade religiosa, não é cumprir ritual cerimonial, guardar isso, guardar aquilo.
O princípio da salvação é a crença, é a fé, é a confiança, é a entrega a Jesus. Não a uma igreja, não a uma instituição, não a um sistema doutrinário do homem, não a práticas de boas obras, de caridade. Não! O princípio para a salvação é a fé em Jesus Cristo. O próprio Jesus disse isso. Quem nele crê será salvo, não será condenado. Jesus disse que veio salvar. A gente vai ver Jesus falando, nesse contexto ainda com Nicodemos, João capítulo 3, versículo 16, o 17 e o 18. Jesus vai dar um esclarecimento sobre a salvação. Jesus vai dizer que Deus, o Pai, enviou ele para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus vai dizer que ele veio não foi para condenar, o mundo já está condenado. Jesus vai dizer no versículo 17, eu vim salvar, eu não vim condenar. Jesus vai dizer, todos já estão condenados. Quem não crê nele permanece condenado. Versículo 18. Evangelho de Jesus Cristo. Segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 3, 16, 17 e 18. O princípio da salvação, o meio da salvação é Jesus Cristo. Não é nenhuma prática, nenhuma vida religiosa, nenhum ritual, nenhum cerimonial. Não é guardar sábado, domingo, segunda, terça. Não é ser da igreja A, B ou C. Não é ser batizado. Não é viver uma vida de devoção, uma vida de bonzinho na religião. É crer em Jesus e se converter a Ele. A partir daí é a ação de Deus na vida do homem, conduzindo ele quando se entrega a Jesus para viver uma vida de fé, salvo e na direção desta salvação por meio de Jesus, irmão. Não é de igreja, não é de religião, não é de boas obras, de prática, de devoção, de ritual, de cerimonial. Qual é o princípio da salvação? Então, João 3, 16 e 18, Jesus vai mostrar esse princípio, que é ele, para quem nele crê. Não é para quem crê e viver e praticar, ser devoto a nada, ou a nenhuma coisa, ou a nenhum homem. É nele. Olha o princípio da salvação. Jesus vai dizer lá em Lucas 19, 10. Eu vim salvar e buscar os que haviam se perdido. Jesus veio salvar e buscar. Salvar quem e buscar quem? Quem foi que se perdeu? Quem é que precisa de salvação? O ser humano que está em pecado, condenado, julgado, porque todos pecaram e afastaram estão da glória de Deus e sentenciado à condenação do dano da segunda morte. É o que diz lá em Romanos capítulo 12, capítulo 5, versículo 12. Porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Porque todos por um homem veio o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. A morte fala da eterna separação, do dano da segunda morte, o juízo que o homem vai receber para cumprir a sentença de uma eternidade distante da presença de Deus, recebendo a ira de Deus. João 3,16, João 3,36, aliás. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre esse permanece. Qual é o princípio da salvação? Jesus Cristo. Ele vai dizer, Lucas 19:10, porque eu vim salvar e buscar. Ele é quem salva. Ele veio para isso. Se tivesse outro meio, se fosse pelo ritual, pela uma igreja, pela uma prática, pela uma devoção, pela a qualidade, o mérito, a virtude do homem, Jesus não precisava ter vindo. Olha o princípio da salvação. Atos 4:12. Pedro, pregando o evangelho, vai dizer essa verdade. Porque em nenhum outro há salvação. Também debaixo dos céus. Nenhum outro nome é dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Só por Jesus. Não tem salvação dentro de nenhum sistema religioso, seja ele qual for, evangélico, católico, espírita, budista, xiita, testemunho de Jeová, mormon, espírita. Não é Jesus. Não é religião, é Jesus. O princípio da salvação único, singular, exclusivo é Jesus Cristo. Fora dele não há salvação. É o que Pedro está pregando. É o que eu prego. Salvação é Cristo, não é igreja, não é vida religiosa. Vamos conhecer outro texto que fala sobre o princípio da salvação. Romanos capítulo 10, versículo 9 ao 13. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e crer no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
Com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justificação. E ele vai dizer no versículo 13: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvação é por Jesus Cristo, não é por nenhuma obra religiosa, nenhuma devoção nem prática religião. Salvação é por Jesus Cristo. Olha outro texto que nos mostra o princípio da salvação. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 15, Paulo vai dizer: palavra digna e fiel é esta, de toda a aceitação, de que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Não é só um povo, um grupo, é para salvar os pecadores. Aí Paulo vai dizer: dos quais eu sou o principal. Pedro mostrou que o único meio de salvação para todos os pecadores é Jesus Cristo. E ele veio para isso. Paulo vai dizer: esta palavra, esta pregação é digna e fiel de você receber e aceitar. Creia nisso, se mantenha firme nisso e você estará na verdadeira salvação que Deus oferece ao pecador pelo único meio, o único princípio, Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Esta fé não é em qualquer coisa. Esta fé não é dentro de um sistema religioso. Esta fé é em Jesus Cristo, meus irmãos. Esta fé é em Jesus Cristo. Pela graça sois salvo. Você é salvo não é pelo seu merecimento, não é pelas suas obras. É o favor de Deus na vida de toda a humanidade. Favor imerecido, isso é graça. Agora esse favor é condicional à fé. É a condição que Deus quer, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É para todos, mas salvo será o indivíduo que crê. A porta está aberta para todos, mas salvo será só os que entrar por ela. O chamado de Deus é para todos, mas salvo será só o que ouvir e atender o chamado dele. Vinde a mim. Jesus não mandou ir a canto nenhum. Jesus convida o pecador a ir a ele. E como é que eu posso ir a Cristo? Pela mensagem do Evangelho, para que sejamos salvos. Olha o que Jesus vai dizer aos seus discípulos, quando dá a ele a ordem, a ordenança, ortogando a ele o compromisso de pregar o Evangelho. Jesus vai dizer em Marcos 16, 15, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Ei, batismo aqui não é de igreja, tá? Esse batismo que Jesus fala aqui não é batismo de igreja como alguém prega. Eu já vi um pastor dizer que se você não for batizado dentro do batismo cerimonial de igreja, você não é salvo. Jesus não falou isso. Jesus não disse que ser salvo tem que ser salvo e ser batizado dentro da igreja. Esse batismo que Jesus fala, quem crer e for batizado, o batismo aqui é o batismo para a remissão de pecados, que o pecador tem que crer e se arrepender para receber esta remissão. É o que ele disse lá em Lucas 24, 47, que no seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados. O homem se arrepende e em Jesus ele tem os pecados perdoados, justificados pela remissão dada pelo nome de Jesus para aqueles que crêem nele, sendo batizado. É o batismo para a remissão de pecado pelo Espírito Santo, que nos sela para a propriedade de Deus. Amém, meus amados? Coisa simples, mas é tão importante, tão difícil, tão rara de se ouvir, de ser instruído com essa instrução dentro de muitas igrejas. Aqui você escuta a verdade. Não é a verdade do homem, é a verdade de Deus. Tá certo, meus amados? Só para fechar esse momento de instrução tão simples e objetiva que eu estou aqui no meu trabalho, mas estou aproveitando o tempo vazio para preencher com a ocupação no reino de Deus, pregando a palavra. Olha o que diz a palavra de Deus na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Que graça foi essa? Quem se manifestou? João 3,16, porque Deus enviou o seu Filho para o mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta graça é Jesus. Foi manifestada à humanidade. Para quê?
Objetivo da graça: oportunidade da salvação, proporcionar salvação ao pecador. O alvo dessa graça, você, todos nós pecadores, é o alvo da graça de Deus, que é Jesus. E quem nele crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Você pode estar dentro de uma vida formal na religião, praticando, sendo devoto, sendo fiel, cumprindo as obrigações, vivendo os sacrifícios, os trabalhos, rituais, os cerimoniais, vivendo sua vida toda dedicada a qualquer religião, a qualquer obrigação. Se você não tiver com a sua fé em Cristo, guardando e praticando a palavra dele, você está vivendo uma vida vã em Deus. Até agora, você não conheceu e não chegou ainda na presença de Deus para receber o seu perdão e salvação. Salvação só tem quem se converte a Cristo e se submete a Ele no senhorio dele, guardando e praticando a palavra dele. Fora disso, não há salvação. Muitos estão perdidos e enganados dentro das suas igrejas, dentro das suas religiões, achando que estão salvos. Estão se apoiando no alicerce de areia. Não vão prevalecer. Porque o homem prudente é aquele que ouve e pratica a palavra do Senhor, pois estão firmando a sua casa aí na rocha, a palavra de Deus, o próprio Jesus, aonde devemos estar a nossa confiança. Muitos estão confiando em carros e cavaleiros, em igrejas, em líderes, nas suas instituições. Porém, eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor e na sua salvação, que Ele me garante. É Ele que me garante. Não é a minha vida religiosa dentro de nenhuma igreja. Jesus Cristo é o meu Salvador. Todos nós precisamos ser salvos por um Salvador, não por uma vida religiosa. E esse Salvador é Jesus, que está dizendo a você agora: se você guardar a minha palavra, verdadeiramente você será discípulo dele. E você vai conhecer a verdade e vai ser liberto. Se crer nele, serás salvo. Todo aquele que crê e invocar o nome do Senhor será salvo. Então, a salvação, ela é principiada em Jesus Cristo e continuadamente finalizada em Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da fé. Fora disso, é vã. Creia na verdade, conheça a verdade e se arrependa, para que você seja liberto, salvo, se convertendo à verdade, que é Cristo. Amém, meus amados? Que nesse momento eu desejo a paz do Senhor para minha irmã diaconisa Silene Santos, que está aqui comigo aqui ao vivo, botou um comentário, amém. Deus abençoe a senhora, seu esposo, sua família e a todos os irmãos que sempre me acompanham aqui no Face, no YouTube, no Kawai, as pregações, né? Eu não quero seguidor para mim. Eu convido você para ser alimentado com as instruções da palavra de Deus, que vai te edificar e te fortalecer. Amém? Fiquem na paz em nome de Jesus.